Quando eu cheguei aqui praticamente, como se diz, com a roupa do corpo, né? Fui muito bem recebida pelos alunos da Unesp, os veteranos, e logo fui incluída na casa, mas eu não cheguei com nada, eu vim com a roupa mesmo, a mala, todo o resto eu fui construindo aqui. Histórias como a da Adriene retratam o dia a dia de quem busca traçar um novo caminho na vida. Eu me formei em 2005, né? Quer dizer, na verdade 2004 e 2005 foi a formatura. E depois eu já entrei no mestrado, depois eu retornei para o curso da graduação, né, para fazer italiano, terminei o italiano, e depois eu voltei, depois em 2013 eu entrei para o doutorado. As coisas acontecidas, mesmo longe, ficam perto para sempre e em muitas vidas. Mas quem falou de deserto sem nunca ver os meus olhos? Falou, mas não estava certo. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevo poesia, e tenho blog, já publiquei alguns livros. Então, eu gosto muito de escrever, né? Essa é uma das atividades que eu mais gosto na vida. A Adriene recentemente recebeu da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista o Prêmio Unesp de Teses. Ela falou sobre a sua proximidade com a literatura. Minha pesquisa é gênero na literatura. É engraçado porque as pessoas têm medo da palavra gênero, acham que é um bicho-papão, né? Mas a palavra gênero significa discutir as relações sociais, né, e interpessoais e psicossociais entre mulheres e homens, em todas as esferas. Se você olhar uma biblioteca, por exemplo, você vai encontrar muito mais nomes de homens do que de mulheres. Então, eu já tinha essa percepção, porque eu gostava de ler, de escrever. E o número de homens que escreviam, que participavam, que faziam, que apareciam muitas vezes, né? Às vezes até tinha mulheres que escreviam, mas que apareciam era sempre maior de homens, né? E por que isso? Então, era uma pergunta que eu já tinha desde adolescente e fui desenvolver isso na faculdade. Então, há longos anos de pesquisa, né? Não é assim, leitura de sociologia, leitura de estudos literários, de crítica literária, de filosofia, de antropologia, de psicologia. Várias áreas eu tive que estudar a fundo para poder discutir isso na literatura. Primeiramente, eu trabalhei com Sofia de Mello Brené Andressen, no mestrado, é uma poeta portuguesa. Depois, quando eu decidi trabalhar com a literatura brasileira no doutorado. E aí eu tinha intenção de pegar 3 poetas no início, que era a Dalgisa Neri, a Cecília Meirelles e a Henriqueta Lisboa, que eram contemporâneos. Porém, dentro do doutorado, eu descobri que tinha uma relação muito mais próxima das duas, Cecília e Henriqueta, com Gabriela Mistral, através de um poema que a Cecília dedicou a Gabriela. Então eu mudei, tirei a Dalgisa e coloquei a Gabriela. E fui fazer uma pesquisa de campo mesmo, porque como elas trocaram cartas entre si, elas foram também amigas, e elas mantiveram uma relação tanto pessoal quanto profissional, e também de luta, de afirmação da mulher naquele momento, que era metade do século XX, elas faziam palestras uma das outras, sobre uma e sobre a outra, uma escrevia sobre a outra. Então, elas tinham esse trabalho de divulgar uma a outra, né? De falar da colega, de escrever, de afirmar, né? Que elas tinham uma rede entre si. Somos culpados de muitos erros e muitas falhas, mas nosso pior crime é abandonar as crianças, desprezando a fonte da vida. Muitas das coisas de que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Fui fazer pesquisa de campo, fui em Belo Horizonte fazer pesquisa de campo lá, fiquei um mês lá no arquivo da Henriqueta Lisboa, tive contato com as cartas que elas trocaram. Fui fazer pesquisa em Rio de Janeiro, também lá na Fundação Rui Barbosa, que tinha alguma coisa da Cecília, e fui também para o Chile, né? Eu ganhei um estágio
pelo projeto Scala, e consegui ir para o Chile, levei minha filha, nós ficamos um mês lá, onde eu fiz um trabalho também de pesquisa de campo no Arquivos da Gabriela Mistral. Então, esse é um resultado, né, dessa longa pesquisa, onde as próprias autoras falam delas mesmas. São as autoras que diz quem é a outra, sabe? E o mais interessante é que eu escrevi essa tese em primeira pessoa. Como poeta, eu deixei meu lado poético falar. E eu me coloquei dentro dessa rede, como mais uma que estivesse participando dessa rede. Sabe, como se fossem nós fôssemos bordadeiras, tecedeiras, que uma convida a outra e vai remendando uma história na outra e vai formando essa rede. Então eu me coloquei dentro do trabalho. A misteriosa infância ficou naquele quarto em desordem, nos soluços de nossa mãe junto ao leito onde arqueja uma criança, nos sobressenhos de nosso pai examinando o termômetro. A febre subiu. E no beijo de despedida, a irmãzinha, a hora mais fria da madrugada. A premiação da tese foi um prêmio, primeiro prêmio Unesp de teses. Todas as Unesps concorreram, né? São selecionadas entre 19 teses, são selecionadas como as melhores daquele ano de toda a Unesp, quer dizer, então são todas as unidades da Unesp que concorreram. Há uma seleção interna primeiro, então primeiro eu tive que vencer uma seleção interna na unidade. No meu programa de pesquisa, nos estudos literários, fui escolhida pelo programa primeiro como melhor tese de 2017. Aí eles escolheram e me mandaram para concorrer em São Paulo, com outras unidades. Então, eu concorri com todas as unidades da Unesp, né? No tema ao qual eu estava concorrendo. E aí, eles fizeram a premiação, né? Colocaram eu lá como menção honrosa, né? Não recebi o primeiro prêmio, mas recebi menção honrosa. Mas se você pensar que eram 68 teses e só 19 foram premiadas. E a Adriene não deixa de pensar no futuro. Estou com um projeto de pós-doc, né? Já enviei para fazer um pós-doc no exterior, no Chile. Tem um convite da Universidade do Chile para fazer lá. Tenho a possibilidade de ir lá ou continuar aqui, né, na Unesp aqui. Ou, mesmo se eu continuar aqui, ainda vou fazer também continuar uma parte lá. Né? Que a intenção é traduzir essa tese para o espanhol, porque como tem, ou parte dela, como tem a Gabriela Mistral, e a Gabriela Mistral é uma poeta muito importante, não só para o Chile, mas para a América Latina inteira. Ela tem um reconhecimento, ela tem uma importância mesmo na divulgação da literatura de autoria feminina na América Latina. E ela foi a primeira Nobel que nós temos, a primeira Nobel latino-americano, entre homens e mulheres, né? Então, tem esse projeto aí para o futuro, né? Vou tentar concursos também, prestando concursos e tal na minha área, né, de literatura, para dar aula no ensino superior. Então, são os projetos que eu tenho aí para o futuro. E onde foi parido Macunaíma? Nas águas do aquífero Guarani que lavava o corpo de Mário de Andrade. É porque é para a literatura ser identidade e libertação. A vitória sobre a alienação.